de pessoas estão gritando por revolução. Cidades estão caindo, a guerra civil está eclodindo e o regime está perdendo o controle, não apenas internamente, mas também além de suas fronteiras. A primeira faísca que acabou com a legitimidade global do regime ocorreu a 5.000 quilômetros de distância, no coração de Londres. Tudo começou em frente ao prédio da Embaixada do Irã em Knightsbridge. As bandeiras do regime iraniano foram removidas do edifício. Foram substituídas pela bandeira do Leão e Sol. Aquele momento na varanda não foi apenas uma troca de bandeira. Foi a execução simbólica de uma era que durava desde 1979. Este ponto de virada foi desencadeado pelo príncipe herdeiro no exílio ao apertar o botão. Todas as embaixadas e consulados iranianos fora do Irã pertencem ao povo iraniano, e chegou a hora de esses edifícios serem adornados com a bandeira nacional do Irã, em vez da bandeira vergonhosa da República Islâmica. Quando o Shah emitiu esta ordem aos seus apoiadores, Londres foi a primeira a cumprir. A ironia estava aqui. Há um ditado comum entre o povo iraniano. Se você levantar a barba de um mulá, encontrará, feito no Reino Unido, escrito embaixo. Embora isso possa parecer uma lenda urbana exagerada, a realidade diplomática é diferente. Mesmo após a Revolução de 1979, o Reino Unido nunca rompeu completamente sua inteligência e diplomacia secreta com o Irã. Londres era um refúgio seguro, onde a elite do regime enviava seus filhos para estudar, guardava seu dinheiro com segurança e negociava no mercado de ações. No entanto, o que vimos naquela noite com a invasão do consulado foi que esse refúgio foi fechado para sempre, porque naquele dia, os manifestantes não apenas trocaram a bandeira, mas quebraram as janelas do consulado iraniano. A polícia enviou forças adicionais para o local, mas o dano criou um ponto de ruptura simbólico. Quando a bandeira do Leão e Sol, representando milhares de anos de história persa, e a era do Shah, foi erguida, a multidão nas ruas de Londres explodiu em celebração. Mais de 30.000 cidadãos britânicos encheram o centro de Londres para mostrar solidariedade com os manifestantes iranianos. Isso não é um protesto simples. Estamos testemunhando a declaração global de que o Reino Unido cortou os laços com o regime em Teherã. A ponte está quebrada. Em circunstâncias normais, uma missão diplomática em solo britânico é protegida pelas unidades mais elitistas da Polícia Metropolitana. De acordo com a Convenção de Viena, esses edifícios são invioláveis e o país anfitrião é obrigado a tomar todas as medidas necessárias para protegê-los. No entanto, naquele dia, uma mão invisível acionou o interruptor em Londres. No Reino Unido, que tem sido o bastião da imunidade diplomática e do protocolo por séculos, a polícia se retirou naquela noite e o consulado caiu. As imagens da cena confirmam não uma falha de segurança, mas uma estratégia de retirada deliberada. Agora, vamos ampliar um pouco e focar no quadro maior, nas dimensões geopolíticas e históricas desta questão. Por que a posição do Reino Unido é tão crítica para o regime iraniano? Historicamente, a relação entre o Reino Unido e o Irã sempre foi profunda e enigmática. Como mencionamos anteriormente, se você levantar a barba do mulá, encontrará feito no Reino Unido embaixo. No entanto, os britânicos podem agora estar começando a ver o regime em Teherã não como um parceiro gerenciável ou um mal necessário, mas como um resíduo tóxico que deve ser eliminado. Esta situação é muito diferente da operação do M6 que derrubou Mossadegh em 1953 ou da partida do Shah em 1979. Naquela época, o Reino Unido era o fator decisivo. Agora, é o carrasco. Permitir que a bandeira do Shah seja hasteada no consulado britânico é a mensagem de Londres para Teherã. Terminamos com você. Nosso novo interlocutor é Pahlavi. A ponte não foi apenas quebrada, foi explodida. Imediatamente após o Reino Unido fechar fisicamente a porta, o golpe de misericórdia diplomático veio da Alemanha. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que a legitimidade do regime iraniano acabou, e agora os dominós estão caindo de Berlim a Baku. A Alemanha, motor político da Europa, fez uma declaração histórica através de seu Ministério das Relações Exteriores. Os alemães foram claros sobre a próxima reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O regime de Teherã perdeu sua legitimidade. Estamos testemunhando os últimos dias e semanas deste regime. Esta declaração é essencialmente uma sentença de morte para um regime sob o direito internacional. A perda de legitimidade abre caminho para a suspensão de acordos com esse Estado, a retirada de embaixadores e, mais importante, o reconhecimento da oposição como representante do povo iraniano. A Alemanha e o Reino Unido optaram por não reconhecer diplomaticamente o regime iraniano.
Pela primeira vez, o bloco ocidental pressionou o botão de mudança de regime de maneira tão sincronizada. Esta explosão controlada foi um sinalizador, e seu impacto cruzou instantaneamente o Canal da Mancha. Protestos contra o Muro do Medo de Khamenei se espalharam não apenas no Reino Unido, mas por todas as capitais europeias. A primeira faísca pulou para a Itália. Nas famosas praças de Milão, enormes painéis eletrônicos foram hackeados ou comprados. Já não era mais a propaganda de Khamenei, mas a silhueta do leão e do sol que iluminava a cidade. Esta foi uma revolta digital, demonstrando a erosão da dominância visual do regime no coração da Europa. A onda não parou. Alemanha, Suécia, França e até mesmo o Canadá, todos foram às ruas ao mesmo tempo. De Estocolmo a Toronto, a diáspora iraniana começou a se mover de maneira organizada, como a Legião Estrangeira de Reza Pahlavi, em vez de um grupo disperso de refugiados. Enquanto milhares marchavam contra o regime na Alemanha, a mensagem era unificada e assustadora: estamos chegando. Esta era uma nação vivendo no exílio por 47 anos, preparando-se para retornar à sua terra natal. Mesmo do outro lado do mundo, na Austrália, os slogans Viva o Shah ecoaram pelo céu. Esta foi uma coordenação global, não um surto aleatório de raiva. A diáspora se organizou para pressionar os governos dos países anfitriões a expulsar os embaixadores do regime iraniano. Essas decisões de isolamento diplomático de Londres e Berlim representam não apenas uma perda de prestígio para os tomadores de decisão em Teherã, mas também um corte cirúrgico nas linhas de vida financeiras e logísticas do regime. A rede de empresas de fachada baseada na Europa, usada por anos para contornar sanções ocidentais, lavar dinheiro e financiar operações secretas, ficou indefesa com a remoção do escudo protetor diplomático. Os bilhões de dólares em ativos mantidos em bancos europeus ou imóveis, vistos como o plano B do regime e para um dia chuvoso, agora não são mais uma garantia, mas podem se tornar evidências de crime, aguardando apreensão. Esta situação pode ter desencadeado pânico entre a elite do regime iraniano de que nossas casas e contas em Londres serão apreendidas. Esta situação pode desencadear um processo sem precedentes de acerto de contas interno e delação mútua entre a elite em Teherã. Quando a torta encolhe, os lobos começam a se devorar. É exatamente isso que está acontecendo em Teherã agora. O impacto mais destrutivo deste processo é visto na Guarda Revolucionária, ou Pasdaran, considerada a espinha dorsal do regime. Pasdaran não é apenas uma força militar, é também uma enorme holding industrial, que controla aproximadamente 60% da economia iraniana. Este império comercial, que vai desde o gigante da construção, Hatemol NBR, até telecomunicações, operações portuárias e contrabando de petróleo, faliu em meio ao isolamento diplomático e uma onda de greves internas. A evaporação das receitas comerciais dos Pasdaran interrompeu diretamente a cadeia de comando no campo. De acordo com relatórios de inteligência vazados do campo, a realidade dos batalhões fantasmas dentro dos Pasdaran veio à tona. As alegações de que os salários de milhares de soldados que existiram no papel por anos, mas que na verdade não existem, foram desviados por comandantes de alta patente são realmente chocantes. Além disso, em um ambiente onde oficiais de baixa patente não são pagos há meses, o conceito de lealdade pode ter cedido ao instinto de sobrevivência. Para um capitão do Pasdaran que não recebeu seu salário, não há mais uma justificativa racional para proteger um regime cuja bandeira foi baixada em Londres. Pelo contrário, esse capitão pode agora estar procurando maneiras de vender os documentos que coletou para a oposição ou para os serviços de inteligência ocidentais, a fim de evitar a acusação em caso de uma possível mudança de regime. A possibilidade de a burocracia de segurança se comercializar e se criminalizar dessa forma paralisa os reflexos de defesa do Estado. Essa situação naturalmente se espalha por todo o país. Em Teherã, neste momento, ninguém confia em ninguém. Todos podem pensar que seu telefone está grampeado ou que há escutas em seu quarto. Quando uma agência de inteligência começa a gastar todo o seu tempo em assuntos internos, ou seja, serviços de inteligência rivais, em vez de monitorar inimigos externos, o controle das ruas é perdido. Os relatórios que chegam à mesa de Khamenei não refletem a realidade no terreno. Isso indica que cada unidade no Irã está mentindo para manter tudo sob controle, seja para evitar irritar o líder ou para encobrir seus erros. Essa cegueira de inteligência é o sintoma mais característico das ditaduras em sua fase de colapso. No fronte econômico, a situação ultrapassou a hiperinflação e essencialmente voltou a uma economia de escambo.
Com o real perdendo completamente seu valor e o sistema bancário entrando em colapso, o mercado estabeleceu suas próprias regras. O Grande Bazar de Teherã não reconhece as taxas de câmbio definidas pelo regime e uma grande parte das lojas fechou suas portas. Isso significa que o Estado perdeu sua soberania para imprimir dinheiro e regular a economia. O fechamento das lojas pelos comerciantes do bazar não é apenas um protesto comercial. Isso também significa a ativação de um fundo de solidariedade massivo que financia manifestantes e trabalhadores em greve. O bazar, que financiou a Revolução de 1979, agora abriu os cordões da Bolsa em 2026 para desmantelar o regime de 1979. Parte da receita é fornecida por esta rede financeira paralela estabelecida pelo bazar. O regime pode controlar os bancos, mas não pode controlar esta rede tradicional de hawala e confiança que existe há séculos. O poder econômico mudou do Estado para a sociedade. Então, como essa onda global e colapso econômico se refletiram no Irã? A situação nas ruas de Teherã, há muito tempo, ultrapassou um simples protesto por pão. Dados OSINT e imagens do campo mostram que o que está acontecendo em Teherã não é uma explosão social, mas um colapso total do sistema. Não há água na capital, não há dinheiro, não há autoridade. As pessoas decidiram que não tem mais nada a perder em uma economia onde precisam trabalhar um mês para comprar um grama de ouro. Quando a multidão de 200 mil pessoas no distrito de Punak, em Teherã, é projetada estatisticamente para toda a cidade, revela que há de 2,5 milhões a 3,5 milhões de pessoas nas ruas de Teherã. Ao anoitecer, esse número chegou a 10 milhões, pois o limiar do medo foi ultrapassado. Esta é uma massa crítica. Além deste ponto, nenhuma força policial, nenhuma unidade da Guarda Revolucionária pode parar esta multidão. O aparato de segurança do regime foi sobrecarregado e desintegrado diante deste oceano de pessoas. Em uma capital, onde o som do ar saía das torneiras em vez de água, onde as pessoas se atropelavam por caminhões de água, a desobediência civil agora se transformou em uma luta pela sobrevivência. Se 100 mil pessoas podem se reunir nas ruas de Teherã hoje, é porque o aparato de inteligência, que deveria ter identificado e dispersado a multidão com antecedência, está ocupado com sua própria luta pelo poder. A estabilidade se foi. Não podemos nem mesmo falar de segurança decorrente da pressão e autoridade do regime de Khamenei. Na arena geopolítica, o Irã enfrenta a forma mais fria de isolamento estratégico. A aliança do Bloco do Leste, na qual Khamenei investiu por anos, evaporou no momento em que o regime mais precisa dela. Agindo com diplomacia pragmática, a China optou por aprofundar suas relações com países estáveis do Golfo, em vez de com o Irã, enfrentando turbulência interna e incapaz de garantir suprimentos e energia. Para Pequim, o Irã não é mais um elo-chave no projeto Cinturão e Rota, mas uma zona de risco que exporta instabilidade. Da mesma forma, a Rússia, enfrentando sua própria crise existencial, não está em posição de oferecer um apoio militar ou econômico para salvar o regime em Teherã. Mesmo que as alegações de que Khamenei está planejando uma fuga para Moscou sejam verdadeiras, isso não seria um resgate do regime, mas apenas um pedido de asilo por um indivíduo. O Kremlin não está preocupado com quem está no poder em Teherã, mas se o Irã pode fornecer armas para a Rússia. Um Irã com produção interrompida e logística colapsada é um aliado esgotado para Moscou. O regime iraniano foi abandonado pelo sistema internacional. Neste ponto, é necessário mencionar a última carta do regime, sua estratégia de criar caos. Ditaduras, ao caírem, muitas vezes seguem a estratégia de "depois de mim, o dilúvio". É a tentativa do regime de assustar o povo e forçar o exército a intervir, criando um caos controlado. No entanto, a sociedade iraniana tem uma consciência política suficientemente elevada para não cair nessa armadilha. O estabelecimento de comitês de bairro e jovens fazendo vigília noturna para proteger lojas e casas de saqueadores mostra que o povo está formando seu próprio autogoverno diante da ausência de um Estado. O povo vê a diferença entre caos e revolução. A anarquia criada pelo regime é ineficaz diante da disciplina organizada do povo. Este vácuo geopolítico criou uma oportunidade para Reza Pahlavi e o governo de transição virarem uma nova página com o Ocidente. Prepare-se. O que você está vendo no Irã não é uma rebelião. É a liquidação de um Estado. O regime agora está por um fio e Reza Pahlavi está entrando em cena. À medida que as ruas de Teherã entoavam Shah, a ordem de Pahlavi para capturar e defender os centros da cidade transformou a resistência passiva em guerra urbana ativa.
Pahlavi disse que estava voltando, mas a frase que realmente causou um efeito bombástico foi: "Estou me preparando para voltar à minha pátria." Esta declaração indica que a etapa final do processo está se aproximando. As multidões em frente à Casa Branca e o apoio da administração Trump sinalizam que este retorno não será um voo de rotina, mas um garantido por potências globais, talvez até acompanhado por uma escolta da Força Aérea. Em outras palavras, as janelas quebradas em Londres podem realmente ser o último prego no caixão do regime em Teherã. Com o Reino Unido há muito tempo tendo retirado seu apoio ao regime, a Alemanha tendo apagado a legitimidade do sistema estabelecido por Khamenei e o sinal verde dos Estados Unidos, os parênteses de 1979 estão se fechando com um estrondo. As luzes que se apagaram naquela noite anunciaram um novo amanhecer nas ruas de Teherã. Não há mais para onde os mulás correrem. Londres fechou suas portas. A Europa os despojou de sua legitimidade, e o próprio povo de Khamenei se reuniu às portas de seu palácio. Não há mais volta agora. Os eventos que se desenrolam em Londres provavelmente entrarão para a história como o dia em que os mulás partiram e os leões retornaram. Em última análise, o regime em Teherã está morrendo não por um único golpe, mas por milhares de pequenos cortes, por falência de órgãos que se espalha para cada célula do sistema. A bandeira baixada do edifício da embaixada em Londres é apenas uma vitrine desse processo. A verdadeira destruição está acontecendo no soldado que não recebe seu salário e abandona seu posto, na mesa do funcionário público que não trabalha sem receber subornos, na caixa registradora do comerciante que fecha suas persianas e nos fones de ouvido dos agentes de inteligência que escutam uns aos outros. Isto não é uma crise de Estado, mas a evaporação de um Estado. O regime de Khamenei era uma casca sobre a sociedade iraniana, e essa casca agora rachou, tornando-se pequena demais para o corpo dinâmico abaixo dela. A imagem que emerge não é uma guerra civil. É a revolução mais abrangente da história moderna, espalhando-se de baixo para cima. Não importa quão frios estejam os canos dos tanques, eles não são tão quentes quanto a raiva dos milhões que os enfrentam. E quando esses canos finalmente enfrentarem a realidade de que as mãos que os seguram também estão vazias, o ciclo histórico estará completo. À medida que o Irã fecha o parêntese de 47 anos, o mundo está testemunhando o renascimento de uma nação remanescente de um império a partir de suas cinzas. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.